No mês passado, julho de 2023, o déficit primário do governo foi de quase 36 bilhões de reais. No acumulado desse ano, o Planalto está 77 bilhões de reais no negativo. Por esses números, a gente consegue ter uma ideia do tamanho do desafio de zerar essas contas. Juliana, você acha que vamos conseguir? Maria, acho infelizmente difícil a gente conseguir zerar o déficit primário. Primeiro porque a gente está falando de um governo que é um governo naturalmente mais caro. Tem mais ministérios, reajustou valores de programas assistenciais. Então isso naturalmente faz com que o governo em si já seja um governo um tanto mais caro. Do outro lado, a gente também tem que levar em consideração que as contas que são utilizadas pelo governo para tentar entender como se zera esse déficit são contas que levam em consideração que nada sai diferente daquilo que foi programado, né? Que os cenários negativos ou mais pessimistas e que realmente podem acontecer, eles não vão acontecer. Então, eles tiram cenários negativos ou imprevistos da conta. E a gente sabe que durante os anos acontecem muitas coisas. A gente depende muito das condições climáticas, que podem fazer com que a colheita seja menor do que aquela prevista, arrecada menos imposto, pronto, já azedou toda a história. Da mesma forma, a gente conta com a aprovação de reforma tributária e outras tantas medidas que têm um determinado nível de alcance, mas que podem ter alcance inferior, a depender de como as pessoas reagem. A gente já está vendo, por exemplo, como a nossa primeira reportagem mostrou, várias pessoas tirando dinheiro de fundos fechados, fundos exclusivos. Então, no final das contas, a gente não pode garantir que aquela receita que o governo precisa vai realmente acontecer. E isso pode fazer, muito provavelmente, com que a gente frustre essa expectativa. E como a Úrsula falou no encerramento da reportagem, quem vai sentir isso, de fato, é a população. Quem sente sempre é a população. Todo mundo, na verdade, né? Não só os mais pobres, mas também as pessoas que têm mais renda, porque todo mundo está trabalhando e produzindo dentro dessa mesma economia. Mas é óbvio que quem está lá naquela nossa pirâmide na parte de baixo sofre muito mais. Primeiro porque são pessoas que, no geral, dependem mais de programas assistenciais, de serviços do governo, e não conseguir ficar dentro dessa meta de zerar o déficit vai fazer com que o governo provavelmente tenha que repensar como é que ele vai aumentar o salário mínimo, a economia vai crescer menos, naturalmente, reajustes de programas assistenciais também vão ser menores, ele vai ter que gastar menos em algum momento. Então, isso tudo faz com que a gente tenha um cenário que não é tão positivo assim para o crescimento. E quem acaba sentindo mais é quem mais depende desse crescimento e desse governo dentro da economia. E que não é um problema de agora, né? Vamos olhar para o passado um pouquinho, o que aconteceu nos outros governos. Não é um problema de agora, Maria, e é isso que resume realmente esse gráfico que a gente está vendo. A gente está olhando a partir de 2013, né? Lembrando que 2013 foi o último ano em que a gente ainda teve uma economia relativamente mais estável, embora não por meios normais, era um pouco artificial, mas a gente ainda tinha ali um resultado primário de 6,1 bilhões de reais. No governo da Dilma. No governo da Dilma, ainda foi o final ali do governo da Dilma, na verdade foi meio para o final do governo da Dilma. A partir daí, a gente entra na nossa crise, na recessão, que acontece ali de 2014 para 2015, e o resultado se torna constantemente negativo. Vale lembrar que esse resultado muito negativo de 2020, aí quase 110 bilhões de reais, ele é muito explicado pelos auxílios emergenciais durante a pandemia. Mas se a gente for olhar, ainda que a gente esqueça ou releve esse valor, o resto da trajetória, tirando ali o ano de 2022, que foi o último ano do presidente Jair Bolsonaro, cujas contas, né, os gastos públicos foram um pouco mais administrados nesse último ano, o resto são anos que realmente a gente tem um perfil de gastos maior que a tributação. Então, isso não é uma característica de um governo específico, mas é muito característico da economia brasileira. Inclusive porque os gastos, na maior parte do orçamento brasileiro, eles são obrigatórios. Então, como eles são feitos independente da renda, a gente incorre nesse grande problema que é o déficit
primário persistente e, infelizmente, muito pesado para a economia brasileira. Uma outra crítica que muitos economistas estão fazendo a essa LDO é de que ela só projeta maior arrecadação, mas não corta gastos. Infelizmente, isso é uma verdade. A gente, inclusive, acho que já falou aqui várias vezes sobre isso. A gente percebe que existe um grande esforço de recompor receita, que é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente também não enxerga esse mesmo esforço do lado da utilização dessa receita. Onde poderia ser cortado, por exemplo? A gente poderia pensar, por exemplo, em cortes. A gente hoje tem muitos ministérios, essa é uma característica do governo atual, e quanto maior o número de ministérios, maior é o número de pessoas empregadas ali. Isso não significa que a gente não deveria ter pessoas empregadas no governo, mas talvez elas poderiam ser reutilizadas ou a gente poderia repensar a estrutura desses gastos, por exemplo, com trabalhadores que são comissionados. A gente tem uma quantidade que não é desprezível de pessoas comissionadas trabalhando em estados, em prefeituras, na própria administração federal. Então, esse é um dos pontos. E é óbvio, intensificar, por exemplo, todas as parcerias público-privadas para conseguir tirar das costas do governo, muitas vezes, um peso muito grande, que é tentar promover o crescimento econômico, inclusive em momentos como esse que a gente vive. Bom, e o Congresso agora tem até o final desse ano para aprovar ou mexer na LDO.